Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mais um vídeo sobre o discernimento do Espírito. Vídeos que estão aí registrados no canal, que só depois de um tempo as pessoas vão compreender o qual importante é o discernimento da palavra pelo Espírito. Entendimento da letra espiritualmente. Com o tempo, infelizmente. Porque já se passaram muitos séculos e as pessoas ainda não amadureceram espiritualmente. Claro que eu não estou aqui generalizando, mas a dificuldade, a própria palavra do Criador descreve essa dificuldade. E hoje eu vou mais que ler do que falar. E essas palavras que serão lidas se complementam para ficar muito bem explicado, bem claro essa dificuldade. Existem promessas do Senhor de restauração, promessas de purificação, promessas de bênçãos sobre um povo gigantesco que é descendente de Israel. Israel foi dado o nome a Jacó, antes de Jacó, depois passou a se chamar Israel. Tendo consciência, é importante fazer essa introdução para que vocês compreendam as mensagens que vão ser lidas aqui. O Senhor fez promessas a Jacó, mudando o seu nome para Israel, pelo simbolismo, pelo significado do nome, que vocês vão entender isso mais para frente, quando eu ler. E quando a palavra do Criador nos coloca essa questão de nação, de Israel, está se referindo ao povo justificado no Filho pela fé, no sacrifício perfeito e definitivo dele, como está escrito em Hebreus, capítulo 10. Então essas pessoas estão circuncidadas, como diz Romanos, no coração, uma circuncisão feita pelo conhecimento da palavra. Logo então essas pessoas são capacitadas a professarem a fé cristã, a fé verdadeira que vem pelo ouvir a palavra. Outros meios são apenas fachadas, mas o que caracteriza um cristão de verdade, que não olha para trás, que está mais focado no caminho à sua frente, é a palavra do Criador. É o Espírito que nos torna essa nova criação em Cristo. Logo então fazemos parte do Israel, que não está se referindo à nação. Existem palavras que quando vão se referir a Israel, a nação, são palavras de juízo. Sabemos que Israel é pisoteada por gentios e será até o final dos tempos. Até que a palavra do Criador se cumpra, e a história bíblica está ligada à história da humanidade. A Bíblia fala de pessoas de geração a geração e precisamos compreender. Como existe uma imensa dificuldade de compreender, muitas pessoas dão crédito a uma nação, dão crédito a uma certa casta de pessoas, estão mal direcionadas, tem muito estudo, mas não tem a revelação da letra. Dificulta na hora de explanar suas ideias, dificulta na hora de ler a própria palavra para um número gigantesco de seguidores, falham e não compreendem a palavra de modo espiritual, somente a letra. Então, dando início, espero que dê tempo, eu vou ler aqui Jeremias, capítulo 3, a partir do verso 6. A imagem não está muito boa, gente, vocês me desculpem, mas se apeguem mais ao que será dito aqui, tá bom? Bem, aqui em Jeremias 3, a partir do verso 6 diz: Durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse, abre aspas, você viu o que fez Israel?
a infiel, subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda árvore verdejante, para prostituir-se. Depois de ser feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou, e a sua irmã, traidora, Judá, viu essas coisas. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio. Uma certidão de divórcio. Essa palavra vai se confirmar lá em Ezequiel. Do povo foi espalhado, né? E a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu, sem temor algum, e por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. Apesar de tudo isso, sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. Poderia ler todo o capítulo, mas eu vou colocar apenas até esse trecho aqui em Jeremias. Aconselho que você continue lendo, que vai falar da infidelidade de Israel e Judá. Ok? E para dar seguimento, eu vou ler aqui Ezequiel, capítulo 37, a partir do versos 10. Enquanto lá em Jeremias está relatando a infidelidade de Judá, a infidelidade de Israel, a infidelidade desse povo, aqui o profeta Ezequiel, ele já vai relatar o novo tempo, que aponta para o filho, e vocês perceberam no trecho que eu li, que fala que não voltaram para o Senhor de todo o coração, mas com fingimento, tá? Então, o que o Criador está apontando aí? A obediência, isso vai estar escrito lá em Deuteronômio 28, Levítico 24, o que ele leva em consideração? A obediência. E como é possível obedecer? Com conhecimento, que vem da palavra, que nos possibilita ter fé, confiar, estar estruturado no Deus, no Senhor que nós professamos crer. Então aqui em Ezequiel 37, a partir do versos 10, já vai relatar um novo tempo, cujo título diz: Uma só nação e um só rei. É importante vocês prestarem atenção na leitura, tá? Vou dar início. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Escreva no pedaço de madeira pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois, escreva noutro pedaço de madeira, vara de Efraim, pertencente a José e a toda nação de Israel. Seus companheiros, junte-os numa única vara, para que se torne uma só em sua mão. Quando os seus compatriotas lhe perguntarem: Você não vai nos dizer o que significa isso? Diga-lhes: Assim diz o Senhor, assim lhes diz o soberano, o Senhor. Vou apanhar a vara que está na mão de Efraim, pertencente a José, e as demais tribos israelitas, suas companheiras. E vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se
tornarão uma só na minha mão. Segure diante dos olhos deles os pedaços de madeira em que você escreveu, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: tirarei os israelitas das nações para onde foram. Vou aumentá-los de todos vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aí vai falar da questão de Davi, né? O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Seguirão as minhas leis, terão o cuidado de obedecer aos meus decretos, viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Eles e os seus filhos e os filhos de seus filhos viverão ali para sempre, e o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. Minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Só o Senhor santifica Israel. Essa mensagem é uma mensagem de promessa que se cumprirá. Para que ela se cumpra, é preciso que haja personagens. Porque aqui, esses personagens purificados são os mesmos personagens de Jeremias 3. A nação de Israel, embora ela foi distribuída pela terra e muitos morreram por causa da idolatria, o povo que habitava em Israel, na capital, né, na cidade de Israel, esse povo voltou-se aos ídolos. Está muito mastigadinho, muito claro em Ezequiel como que foi feito isso. E na história também sabemos, temos conhecimento de tudo isso. Então a cidade de Israel hoje é pisoteada por gentios. Gentios não se qualifica ao povo de Israel, cujo, e para que vocês entendam, eu preciso ler aqui Romanos. Para ser Israel, é preciso ter fé, é preciso crer no Evangelho, é preciso crer no Filho, Yeshua, recebê-lo como seu Salvador, entender que Ele é que nos justifica através do seu sacrifício, entender que a palavra do Criador é que nos santifica, entender que a palavra do Criador é que nos justifica, como diz Romanos 6, e aí então você fará parte desse Israel circuncidado no coração. Deixa eu procurar aqui. Então, esse mesmo povo, pessoal, de geração a geração,
se tornou um povo não conhecedor dos decretos, dos princípios do Todo-Poderoso de modo correto. Porque princípios e decretos são ordenanças, é para sempre. Diferente de se tornar um crente, um evangélico, um católico, um espírita, seja qual for a nomenclatura, mas não estar baseado no que diz a palavra do Criador e principalmente entender a letra de modo espiritual, para de fato absorver, filtrar o que se ouve e ter do Espírito Santo por nos conhecer e saber que nós não relutamos a exortação bíblica. Ele vai nos dando a orientação para que estejamos no caminho, entendendo as profecias, não apagando, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, não apaga o Espírito. Então, se apaga o Espírito não tendo conhecimento, e o conhecimento é a nossa maior ferramenta. O nosso, qualquer movimento que você faz aqui no vídeo, o YouTube aproveita essas brechinhas aí já para tirar uma foto e colocar uma foto horrível, porque o YouTube não é a favor né? De embelezar, não que eu queira, não que eu esteja preocupada aqui, mas é só você ver as imagens aí congeladas nos vídeos. Eu mesmo me divirto, eu dou a risada. Então, pessoal, aqui, Romanos 2, versos 29, vai dizer... Mas eu vou ler a partir do versos 25, olha só. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você obedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Por quê? Porque não é possível obedecer à lei. Transgrediram a lei. O único que veio e cumpriu foi o Filho. E por que não é possível obedecer à lei da forma como é pelas práticas, pelo ritualismo e tudo mais? Mas a lei, ela é boa, ela nos mostra o pecado. E Yeshua, Criador da sabedoria, junto ao Pai, claro, né? Ele veio e diz em Mateus, se não me engano, capítulo 24, que amando ao Criador de todo o coração, né? E assim por diante, e amar o próximo como a si, se cumpre a lei e os profetas. Porque a reverência ao Todo-Poderoso de acordo com a palavra, e o amor ao próximo nos capacita a não sermos transgressores diante do Todo-Poderoso. Estamos obedecendo a lei. Ele fez um resumo dentro dessas duas ordenanças, desses dois mandamentos? Sim, porque engloba tudo. E quando somos capacitados pelo Espírito, pessoas incapazes de serem corrompidas ou serem rebeldes, fazendo o contrário por conta do não amor, do não temor, então essas pessoas são rebeldes. Mas quando somos capacitados pela palavra, pelo Espírito, nós não transgredimos a lei. Pelo contrário, a obedeçamos. Teria que falar muito para mostrar como que isso é possível. Mas eu posso dar um exemplo. Quando você ama o seu próximo, você é incapaz de desejar ou fazer mal. Você obedece a palavra. O que diz a palavra do Senhor? Deixa a ira comigo. Porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então você não vai pagar com a mesma moeda, como diz o ditado. Você vai se resguardar e saber viver. Você estará no caminho, vivendo sob a orientação do Espírito. Você é uma nova criação. Você obedece à lei e os profetas, observando o que é dito pelos profetas, se atentando, entende? Esse trecho é muito importante. Versos 26. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei,
não serão eles considerados circuncidados? Eu confirmo o que eu estou dizendo. Se quem não tem, porque tem pessoas que santificam dias, um dia específico, tem pessoas que faz os seus, faz as suas festas de Páscoa, assemelhando-se a um costume judaico cristão da época. Tem pessoas que fazem suas orações repetitivas, entendendo que, né, que assim elas são ouvidas, né? Tem pessoas que têm um apego às tradições colocadas pelo judaísmo ortodoxo, né? E assim por diante, né? Muita coisa. E muitas das vezes nem conhece, né, o sentido do que era todas essas coisas lá. Estou falando aqui que isso tudo é errado, estou falando que as pessoas cometem erros. Muitas das vezes elas tropeçam em um e em outro, então serão culpadas de todos. Já esses aqui que não conhecem nenhum, obedecem, e aí? Mas de que modo elas obedecem? Exatamente como eu acabei de dizer, amando, sendo uma pessoa pacífica, sendo uma pessoa coerente no seu dia a dia, no seu viver, uma pessoa de paz, né? 27. Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que tendo a lei escrito e a circuncisão é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. É esse ponto que eu queria chegar. Porque a circuncisão, até hoje, eu tenho batido nessa tecla aí no canal, alguns fazem alguns tipos de simbolismo, simbolizando a circuncisão, tira uma gotinha de sangue do órgão masculino e essa pessoa estuda toda a questão dos costumes e tradições judaico moderno de hoje, e existe todo um processo aí para que essa pessoa ganhe um reconhecimento como cidadão israelita. Tem toda uma questão burocrática em cima disso daí. Já aqui está colocando essa questão da circuncisão. Então não é com essa circuncisão. Não se deve apegar a ela, porque o risco é estar transgredindo a lei. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. O texto é bem claro. O texto é bem claro. Não é judeu quem é meramente exterior e físico, ou seja, não se trata de uma linhagem, não se trata de uma descendência, trata-se de uma circuncisão feita no coração, de uma mente transformada, de uma pessoa consciente do poder de crer. Crer em Cristo, crer em Yeshua, que veio a este mundo, que através dele, na fé que temos nele, em suas palavras e em toda a palavra do Criador, fomos transformados. Não somos mais transgressores quando observamos a palavra do Criador e obedecemos-a através do que é nos instruído a fazer. Amar ao Criador, temê-lo,
adorar somente a Ele, em espírito e em verdade. Amar o nosso próximo, sem querer algo em troca. Muitas das vezes sem aguardar reconhecimentos por boas ações ou atitudes, mas aguardar no Criador o resultado das nossas boas ações e atitudes. Nos preocuparmos com o olhar do Todo-Poderoso. Então, pessoas assim são pessoas de fato patriotas. Estou aqui colocando a própria palavra que colocou aí. São pessoas que batalham e lutam para o bem-estar de um todo. Porque se você é uma pessoa de bem, uma pessoa de paz, o que há em torno de você usufruirá dessas benevolências, dessa paz que excede aí todo entendimento, que vem dos altos céus. Amém? Então, espero que vocês tenham compreendido a mensagem. Não se devem apegar a falácias de pessoas que não entenderam a palavra do Criador de modo espiritual, por mais que tenham as melhores das intenções. É um risco, é um perigo. Se eu for colocar aqui a questão da responsabilidade do povo de Israel, em sua maioria concentrada no Brasil, e eu não preciso ir muito longe para ser coerente nessa minha fala. Nosso país é um país de fronteiras abertas. Claro que existem restrições para quem não tiver aí em ordem, né, sua vida, mas o país não coloca tantas dificuldades. Existem pessoas de todas as nações no país. Nós escolhemos com muito amor e carinho e amparamos aqueles que vieram da Bolívia sem nenhuma perspectiva, mas com muita, melhor dizendo, com esperança. Tinham esperança que era a única oportunidade de sobrevivência. E se instalaram aqui, foram recebidos, foram cuidados pelo exército, estão sendo amparados pelo governo. E o nosso país é gigantesco, de modo territorial gigantesco. Aqui é a terra que eu particularmente comparo como a terra que emana leite e mel. Eu entendo que é a terra prometida a Abraão, a terra distante. Se você compreender assim, você vai entender o que diz a profecia em Jeremias 3. Trata-se de um povo rebelde, porque um povo que se distancia dos preceitos do Senhor, ele tende a se perder. Ele tende a ser um perigo para ele e para outros, até que ele seja instruído. Por isso que o Criador fala, como entenderão se não houver quem pregue? Por isso é importante pregar a palavra do Criador. Por quê? Porque ela alveja, porque ela santifica, como diz em Daniel 12, porque ela nos transforma, porque ela nos purifica. A palavra do Criador nos dá o horizonte, o sentido a seguir. Então, eu fico triste quando eu vejo que o canal não cresce em visualização por conta da grandiosidade do que é deixado aqui. Fico triste em ver que o número de inscritos também não cresce. Inclusive, perdi um aí, que o Criador ilumina a mente e restaure o coração. Porque não se trata de mim. Eu não quero seguidores para mim, para me ouvirem, no sentido de ganhar honraria humana, não. É a palavra do Criador. Quando se vê que a palavra do Criador está surgindo efeito, essa é uma alegria. É uma alegria dos céus. É uma grande recompensa saber que vidas estão sendo restauradas pela compreensão da palavra, por não relutarem a voz do Espírito. Por isso que eu disse no início. São palavras, são conhecimentos, são entendimentos que só lá na frente as pessoas entenderão a grandiosidade. Tô procurando aqui, gente, peraí. Filipenses. Deixa
ver se dá tempo. Vou colocar Filipenses também. Depois vocês leiam, reflitam em tudo que foi lido. E que o Espírito Santo do Senhor continue falando, continue dando a orientação. Aqui em Filipenses 4, peraí, Filipenses 4, versos 8. Isso, vai dizer: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então se trata, gente, do que ouvimos da palavra. Não se trata de honraria a homens, porque louvado seja o Criador que ainda usa homens na terra, homens, mulheres, para professar a sua palavra, porque isso é manifestado a misericórdia dele para que haja pessoas transformadas. O foco é salvação. Para que o Deus da paz esteja conosco. Que todos, o que a alma, o espírito deseja é a paz do Senhor, é a presença de Cristo, de Yeshua, é a presença de Deus na nossa vida. O mais é vaidade, como diz lá em Eclesiastes, capítulo 12. De vaidade em vaidade é tudo vaidade. Tudo que se ouviu, o fim é: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Então o foco é a vontade do Senhor. O foco são os seus decretos, os seus preceitos que são perpétuos, são para sempre, mas está incluso nos mandamentos. E esses 2 mandamentos: amará o Criador de todo o teu pensamento, conhecimento, alma, e o semelhante, amar o teu próximo como a ti mesmo. O amor sublime, o amor que não visa ganhar nada em troca, mas sempre com o foco de evolução. Precisamos evoluir, precisamos melhorar. Bem, espero que vocês tenham entendido aí o foco, né? O Criador quer santificar Israel e só Ele pode fazer isso. Então fiquem todos na paz do Senhor Yeshua. Até a próxima.